Hoje em nosso canal você vai ouvir mais uma história assustadora, mais uma história arrepiante contada por quem a presenciou. Em uma pequena cidade no estado de Goiás, Pedro trabalhava na roça. Ele era morador de uma fazenda. Ele também com seus pais já fazia 8 anos que moravam naquela fazenda e trabalhavam ali como cuidadores de gado e eram responsáveis em tratar dos animais e cuidar também para que eles não fugissem. Eles sempre cuidavam da cerca ao redor da fazenda. Era uma fazenda muito grande e para verificar a cerca eles pegavam o cavalo, subiam no lombo do bicho e rodeavam toda a fazenda. Levava mais de meio-dia até percorrer todo o território da fazenda onde eles moravam. Poucas vezes eles encontraram a cerca arrebentada. Quando isso acontecia era porque havia alguma briga entre os animais e eles acabavam batendo contra o morão da cerca e acabavam quebrando, e assim a cerca era derrubada. E eles precisavam consertar aquela cerca para que o gado não fugisse daquele espaço e fosse para um outro lugar, para uma outra fazenda, o que daria mais trabalho depois para buscá-los. Num certo dia, Pedro estava num canavial cortando a cana e estava fazendo um monte de cana para que no outro dia eles fossem com uma carreta, com o trator puxando uma carreta. Eles encheriam a carreta do trator com aquela cana que o Pedro cortou e levariam até a sede da fazenda. E lá eles passariam por uma máquina toda aquela cana para picá-las em pedaços e depois dariam para o gado comer. Pedro ficou o dia todo no canavial e era um dia muito quente. Ele estava sentindo muito calor. Muitas vezes ele parava de cortar a cana e se aproximava de uma nascente d'água que tinha ali perto. E ali ele bebia daquela água fresca e também jogava um pouco de água sobre o cabelo, lavava o rosto, lavava os braços e se refrescava um pouquinho e depois voltava novamente para o corte da cana. Depois do almoço, como ele sempre fazia, ele deitou um pouco embaixo da sombra de uma moreira que tinha bem no meio do canavial. Dormiu um pouco. Quando ele acordou, ele voltou novamente a fazer o corte da cana. E assim ele passou a tarde toda trabalhando naquele lugar. Enfim, quando chegou mais ou menos 5 horas da tarde, Pedro estava exausto, muito cansado. O calor ainda era intenso naquele lugar. Pedro pensou, bem, já deve ser 5 horas, pela altura que o sol se encontra. Ele pensou, vou dormir mais um pouco embaixo daquela moreira, vou descansar um pouquinho. Mais uma meia hora, 40 minutos que eu descanse, já estarei renovado e voltarei para casa. Vou tomar um banho, jantar e vou dormir, para amanhã voltar na lida novamente. Ele se aproximou da moreira, arrumou um espaço perto do tronco dela e ali ele se deitou e dormiu. Ele não sabe quanto tempo passou quando ele começou a ouvir uma voz pedindo para que ele desse uns trocados para ele. Uma pessoa pedindo uns trocados para o Pedro. E a voz dizia, me dá uns trocados? Você tem dinheiro para me ajudar? Você pode me dar uns trocados? Pedro acordou, sem saber o que estava acontecendo, olhou para um lado, para o outro. Ele sentou-se e coçou a cabeça, olhando para o chão. No momento que ele levantou o olhar, ele viu que tinha um homem parado na frente dele. Era um homem com a roupa toda suja. Um homem, na verdade, maltrapilho. Estava todo encardido, com um chapéu rasgado. E o homem estava estendendo a mão para o Pedro e pedindo dinheiro para ele. Moço,
O senhor pode me dar os trocados? Pedro perguntou: ei, peraí, quem é você? Como você chegou até aqui? De onde você veio? E o homem não falou nada e ficou com as mãos estendidas na direção do Pedro, esperando que Pedro desse os trocados para ele. Pedro levantou, assustado, pegou a sua foice que ele estava usando para cortar a cana, um facão também que ele levava, e ele colocou no chão, perto de onde ele estava dormindo. Ele pegou a foice, o facão e também a marmita e uma garrafa d'água e pensou em voltar para casa. Enquanto ele pegava os seus apetrechos, ele olhou para o lado onde o homem estava em pé, perto dele, e o homem já não estava mais ali. Pedro sentiu seu corpo todo ficar arrepiado. Sem pensar muito, ele voltou para casa. Depois de alguns minutos, ele entrou na casa, onde ele morava com a família, e a mãe dele perguntou: Pedro, você demorou para voltar hoje. Você estava cortando cana até agora, de noite, é perigoso, meu filho. Ele disse: não, mãe, na verdade eu estava muito cansado. E eu me deitei um pouco embaixo do pé de amoreira para descansar um pouco e acabei pegando no sono. Mãe, posso te falar uma coisa? E a mãe dele respondeu: claro, filho. O que você quer me falar? Ficou olhando para os olhos de Pedro e Pedro contou a ela o que tinha visto, o que tinha acontecido com ele lá no meio do canavial, embaixo daquele pé de amoras. A mãe dele falou: ah, filho, existe uma história de um homem, de um andarilho que passava sempre nesta região. E ele parava nas casas dos moradores, nas fazendas, nas chácaras. E em todos os lugares onde ele passava, quando ele encontrava alguém na rua, caminhando pela estrada, ele pedia alguns trocados. Ninguém sabe de onde veio aquele homem. Ele morava nessa região, acredito que morava no meio do mato, ou em alguma caverna, não sei, filho. Depois que aquele homem morreu, ele foi encontrado perto da ponte. Aquela ponte pequena que vai lá para o bairro, onde a gente vai no mercado todas as vezes. Tem aquela ponte lá embaixo, onde a gente passa por ela. E Pedro falou: sim, mas eu sei qual é. E a mãe dele falou: então, o corpo daquele homem estava caído perto daquele riacho. Eu acho que ele desceu lá para beber água e talvez estivesse doente ou fraco demais, e ele morreu ali na margem do riacho. Nunca apareceu nenhum familiar do homem procurando por ele. E desde então, parece que o espírito daquele homem fica vagando pelas ruas, pela estrada de terra durante a noite. E ele entra nos canaviais, nos pomares de frutas. E quando aquele espírito daquele homem encontra alguma pessoa, de vez em quando ele pede dinheiro também. Talvez ele não saiba que já não está mais vivo. E fica pedindo dinheiro como se precisasse para usar para alguma coisa. Pedro falou: credo, mas será que é verdade isso? E a mulher falou: eu não sei, Pedro, mas são histórias que a gente escuta contando. Fique tranquilo. Se for um espírito, ele não vai te fazer mal. É verdade, né, mãe? Respondeu Pedro. Vou tomar um banho. Estou muito cansado. E todo suado, também com o corpo cheio de terra. Ela falou: isso, faça isso, filho. Vai tomar um banho e depois você volta para jantar. A janta já está quase pronta. Depois do banho, Pedro voltou até a cozinha. Eles jantaram. Pedro também contou a história para o pai dele, que naquele momento estava jantando com eles. E o pai do Pedro também contou a mesma história que a mãe dele havia contado, sobre o espírito do homem que vaga por aquele lugar pedindo dinheiro. Depois Pedro foi dormir. De madrugada, Pedro foi surpreendido. Ele foi acordado novamente por aquele homem pedindo dinheiro para ele. Agora aquele homem estava ao lado da cama do Pedro.
E da mesma forma ele pedia dinheiro para o Pedro. Você pode me dar os trocados? Você pode arrumar os trocados para mim? Pedro acordou, sentou na cama. Como você entrou aqui? Sai daqui! Vai embora! Vai embora! Pedro começou a gritar, desesperado, até que a voz dele começou a sumir e perdeu a voz. Mas deu tempo do pai dele ouvir os gritos do Pedro e saiu correndo do quarto de onde ele estava dormindo com a esposa. O pai do Pedro atravessou o corredor rapidamente, foi até o quarto do Pedro, abriu a porta e encontrou o filho dele sentado na cama, tremendo de medo. O pai do Pedro perguntou: o que foi? O que aconteceu? Pedro respondeu: aquele homem, pai, ele estava aqui de novo, ele estava aqui do lado da minha cama pedindo dinheiro. Eu não sei como ele entrou aqui, se é um espírito, por que ele fica me perturbando? O pai do Pedro disse: vamos fazer o seguinte, meu filho. Amanhã, logo que amanhecer, depois da gente tomar o café, eu vou com você até o canavial e lá embaixo daquela moreira onde você disse que descansou, nós vamos levar algumas moedas, vou preparar um saquinho de tecido, vamos colocar umas moedas dentro daquele saquinho, a gente leva um enxadão, vamos cavar um buraco embaixo da moreira e a gente enterra aquele saquinho com as moedas embaixo da moreira como uma oferta para aquele espírito do homem, para que ele nunca mais apareça. Pedro falou: mas será que vai funcionar, pai? Eu não quero mais ver aquele homem. É horrível, ele me dá medo. O pai do Pedro disse: vamos fazer isso, filho. Eu já ouvi dizer que algumas pessoas fizeram dessa forma e aquele espírito nunca mais apareceu. E assim eles fizeram. Quando o sol nasceu, Pedro e o pai dele foram até o canavial, levaram algumas moedas dentro de um saquinho, abriram um buraco embaixo da moreira, perto do tronco daquela árvore, enterraram aquelas moedas ali embaixo, em oferecimento para aquele homem que surgia pedindo os trocados para Pedro. Pedro torcia para que nunca mais ele visse aquele homem novamente. E na verdade, parece que funcionou. Passou muitos anos e Pedro nunca mais foi visitado por aquele homem que pedia dinheiro para ele. Agora, se isso vai durar para sempre, Pedro não sabe. Mas ele espera que nunca mais ele tenha aquela experiência tão desagradável e assustadora de ter visto aquele homem mal vestido, maltrapilho, todo sujo, olhando para ele com as mãos estendidas, pedindo os trocados para o Pedro. Ele disse que nunca mais quer passar por aquilo.